Então, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Então, meu nome é Camila, Camila Paniza, sou R1 de Terapia Intensiva do CPET. Vou estar falando um pouquinho sobre fisiologia neurológica, certo? Então, a gente vai estar discutindo alguns itens, entre esses pressão intracraniana, pressão de perfusão cerebral, fluxo sanguíneo cerebral, autorregulação, acoplamento metabólico, incluindo o dióxido de carbono e o oxigênio, certo? Então, dando início, a gente precisa, como médicos, futuros médicos intensivistas, ter um conhecimento básico da fisiologia neurológica, no mínimo, né? Porque a gente vai estar lidando com muitos doentes críticos, com doenças neurológicas já, ou que podem desenvolver complicações, geralmente por conta de hipoperfusão cerebral, certo? Então, para isso, temos que saber da fisiologia para poder monitorizar esses pacientes e estar fazendo intervenções efetivas para evitar um dano maior ou danos irreversíveis. Então, qualquer injúria neurológica pode estar alterando a dinâmica cerebral, tá? Primariamente, pode ser que essa injúria não torne-se um dano definitivo, mas caso não seja feito nada, né, pelo médico intensivista, pode estar gerando uma lesão definitiva logo na injúria primária, tá? Então, alguns fatores alteram a dinâmica cerebral que a gente precisa estar bem atento, entre eles a hipertensão intracraniana, então temos que estar controlando a pressão intracraniana. Temos a regulação do fluxo sanguíneo cerebral, também de extrema importância, para tentar estar evitando formações de edemas cerebrais, alterações no líquido que possam acarretar injúrias maiores. Então, o fluxo sanguíneo cerebral, ele oferece uma oferta constante de oxigênio e glicose. A gente tem pouquíssima glicose armazenada no cérebro, então a gente precisa do fluxo sanguíneo, seja indo até o cérebro, para estar fazendo essa oferta, tanto do oxigênio quanto da glicose. Lembrando também que o fluxo sanguíneo, ele retira produtos do metabolismo cerebral, então ele leva e retira. E para que ele esteja em estado de equilíbrio, precisa ter um equilíbrio entre a pressão intracraniana e a pressão arterial médica. Vou estar explicando um pouquinho mais para frente com mais detalhes, certo? Então, falando um pouquinho de pressão intracraniana. Precisamos lembrar que a nossa cabeça, né, a gente tem o crânio, e o crânio, ele é rígido, porque ele é feito de osso, certo? Então, dentro dele, o que a gente tem? Encéfalo, que corresponde geralmente a 80%, sangue, que corresponde a 10% a 12%, e o líquor, que pode variar de 8% a 10%. Então, esse compartimento rígido tem todas essas coisas dentro que tem que estar em equilíbrio. E por conta dele não ter a capacidade de dilatar e tudo mais, a gente tem uma pressão lá dentro, que o normal é que esteja entre 5 e 15 milímetros de mercúrio, certo? Explicando isso um pouquinho melhor, existe a doutrina de Monro-Kelly, que é uma doutrina que diz que tem que estar em um estado de equilíbrio, certo? Todas as três substâncias lá dentro. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem um estado normal, com a pressão intracraniana normal. Está o cérebro, o líquor, sangue arterial e sangue venoso, todos em equilíbrio. Se a gente tiver alguma alteração de pressão arterial, por exemplo, que aumenta um pouco do fluxo, pode ser que precise sair um pouco de líquor e um pouco de sangue, geralmente o líquor que sai primeiro, para compensar a pressão intracraniana e manter essa pressão intracraniana normal. Quando a gente chega no estado descompensado de pressão, as três substâncias elas não comportam estar todas dentro do cérebro. Então, pode ser que saia muito líquor, pode ser que saia muito sangue, pode ser que tenha uma massa comprimindo e descompense tudo, havendo até herniações, né? Então, aqui nessa imagem a gente tem herniações que podem estar acontecendo quando esse equilíbrio é perdido, tá bom? Não vou explicar detalhadamente cada uma, mas isso é um problema. Não tem para onde o cérebro ir, né? Então ele acaba indo.
Temos também a curva de Langfitt. O que diz essa curva? Que a cada determinados aumentos de volume, podem ser suportados quando o paciente tem uma boa complacência. Então, aumenta o volume, a pressão ela se mantém constante até certo ponto, certo? Então, isso quer dizer que tem uma boa complacência até certo ponto. Depois disso, mínimos aumentos de volume podem estar aumentando muito a pressão intracraniana e isso já vai estar gerando algum problema para o nosso paciente, certo? E associado à complacência, nós temos a elastância. A elastância, ou a distensibilidade da parede dos ventrículos, está um interligado com o outro. Então, a complacência, o cérebro, ele, como se tivesse uma capacidade de expandir o mínimo ali e suportar certa pressão, a elastância dilata ali também para dentro do ventrículo. Então, se tiver uma complacência na elastância ruim, a gente vai estar tendo lesões também. Existe um teste que a gente pode fazer com solução salina para estar testando a complacência e a elastância do paciente. O que é esse teste? Injetado 1 ml de solução salina isotônica lá no ventrículo e pode estar havendo uma variação de até 5 milímetros de mercúrio. Se passar disso, essa variação, quer dizer que a complacência e a elastância já estão no limite ou elas não são boas. Então, aumenta a pressão demais, né, com o volume. Então, quer dizer que já passou o limite protetor. Existem algumas medidas protetoras, né? A cabeceira tem que estar geralmente elevada a 30 graus para estar escoando ali o líquido, líquor, sangue, se precisar. Evitar tosse, evitar aumento de pressão intra-abdominal, tudo isso vai aumentar a pressão intracraniana. Então, a gente tem também a pressão de perfusão cerebral, que existe a fórmula, né, que a pressão de perfusão cerebral é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Lembrando que a pressão arterial média é a pressão arterial diastólica, mais 1/3 da pressão de pulso, e a pressão de pulso é a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica. Então, a PAM é como se fosse uma cabeça de pressão para estar fazendo a pressão de perfusão cerebral, né? E a pressão de perfusão cerebral normal, ela gira em torno de 80 milímetros de mercúrio, mais próxima da diastólica, conforme as formas. A gente pode estar usando também para medir a pressão de perfusão cerebral, a saturação do bulbo jugular. O que é isso? É colocado um catéter ali no bulbo jugular e se aumentar o fluxo de O2 para o cérebro, por aumentar a demanda de O2, aí aumenta o consumo, por exemplo. Então, nesse bulbo jugular vai sair uma saturação menor do que normalmente sai, porque o consumo vai estar aumentado lá dentro do cérebro. Então, lembrando que o cérebro ele recebe cerca de 750 ml por minuto de sangue arterial, isso corresponde a aproximadamente 15% do débito cardíaco, e consome cerca de 20% do oxigênio corporal, tá bom? E o fluxo sanguíneo é a velocidade do sangue através da circulação cerebral. O normal é entre 50 e 60 ml cada 100 gramas por minuto. Em crianças pode variar até 100 e, dependendo do que a gente estiver fazendo, também pode ter uma variação para mais ou para menos. A gente tem a lei de Puiseux, não sei falar direito. Essa lei não é usada somente para o nosso sistema de vasos, né? É usado universalmente para canos e tudo mais. Então, o que é essa lei? O que seria o fluxo cerebral, certo? Que ele é diretamente proporcional ao gradiente de pressão, e a quarta potência do raio dos vasos. Isso é inversamente proporcional a 8 vezes o comprimento do tubo, que seria toda a árvore neurológica de vasos ali, e também a viscosidade do sangue. Então, pensem que um cano, né, se ele for bem fininho, vai passar com menor velocidade, né? E se o raio for maior, vai mais fluxo e maior velocidade. Então, lembrando um exemplo claro que a gente tem é quando o paciente está chocado e a gente quer fazer volume. A gente prefere fazer por 2
acessos venosos periféricos calibrosos, porque são mais calibrosos e mais curtos, então vai mais volume com maior pressão, então vai um pouquinho mais rápido, muito melhor do que um acesso venoso central, certo? Então, fluxo sanguíneo cerebral, o nosso corpo, o nosso cérebro, perdão, ele funciona bem até com 35, 40% de fluxo sanguíneo. Menos que isso já é um limiar que pode estar agredindo, né, a integridade estrutural dos neurônios. Então, abaixo de 20, a gente já vai poder ter uma lesão irreversível. Então, a gente precisa manter um fluxo sanguíneo cerebral normal para estar mantendo todas as funções do cérebro normais, certo? Então, aqui, menor que 10 a 15, a gente já pode estar tendo morte celular. É muito importante manter o fluxo em condições normais. Várias coisas podem estar alterando o fluxo sanguíneo. Por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico. O consumo de oxigênio, ele aumenta quando o paciente está tendo uma crise convulsiva. Então, se aumenta o consumo de oxigênio, precisa aumentar o fluxo sanguíneo para estar levando mais oxigênio, certo? Diferentemente de quando o paciente está sedado, que o metabolismo diminui, então consome menos oxigênio, então o fluxo também diminui. Isso geralmente vai se autorregulando em pacientes normais. E a temperatura também está envolvida nisso. Grandes temperaturas aumentam o consumo de oxigênio, isso pode estar fazendo lesão cerebral, e a hipotermia também. Muito polêmica a hipotermia, não vou entrar no mérito dela. Então, lembrando que pacientes normais, a gente tem a autorregulação. Pressão arterial, variando de 50 até 150, o cérebro é capaz de estar fazendo uma autorregulação. Se aumenta a pressão, faz vasodilatação, tudo para estar tentando compensar, para que não acabe vasodilatando muito, rompendo, fazendo edema, fazendo sangramento. E se chegar a menos que 50, a gente pode estar evoluindo com hipóxia cerebral, certo? Alguns pacientes, geralmente hipertensos, eles têm um limiar um pouco aumentado dessa média de pressão arterial. Então, a gente também tem que estar tomando cuidado, porque eles toleram uma pressão mais alta, né? Se a gente reduzir muito a pressão desses pacientes, por exemplo, a 50, que seria aqui autorregulatório em pacientes normais, o paciente com hipertensão já poderia estar fazendo uma lesão, porque o que ele tolera é diferente de pessoas normais, certo? Muito importante também a gente ter noção do acoplamento metabólico, certo? Tem que haver um equilíbrio de oferta e demanda de oxigênio e da glicose, tá bom? Para o cérebro estar funcionando normalmente. Então, temos o CO2, que se ele tiver em grande quantidade, ele conjuga com a água lá no cérebro, acaba liberando íons H+, e os íons H+, que fazem a vasodilatação. Então, se tiver em grande quantidade, vai liberar os íons H+, vai fazer vasodilatação, vai aumentar o fluxo sanguíneo consequentemente, e isso pode estar aumentando a pressão intracraniana. Então, tem que saber toda essa fisiologia para a gente entender a cascata, né, do que acontece, para saber como está controlando isso. Também, se a gente hiperventilar muito esse paciente para estar reduzindo esse CO2, pode reduzir a pressão intracraniana, porque vai diminuir muito o fluxo sanguíneo cerebral, vai fazer vasoconstrição, e também pode estar levando à isquemia. Então, sempre tem que estar mantendo o meio termo, CO2 de 35 e 40. O PO2, se ele estiver baixo também, o que vai acontecer? Baixou o oxigênio, consequentemente vai fazer uma vasodilatação para que se tente compensar isso com maior fluxo, para tentar levar mais oxigênio. Então, vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, se isso aumentar muito também, a gente pode estar fazendo lesão no nosso paciente. Então, sempre pensando no equilíbrio, para não vasodilatar demais, não fazer vasoconstrição, para que haja o equilíbrio realmente. Acredito que conforme a gente for passando nos estágios, principalmente lá no INCA, a gente vai ver isso mais a fundo, né? Aqui era só mais uma fisiologia mais básica mesmo, mas existem algumas medidas de neurofunção que a gente já pode ter aprendido com essa aula, né? Então, sempre tentar manter a cabeceira do paciente neuro
crítico elevado a 30 graus, para estar escoando sangue, escoando líquor, não comprimir jugular, tá bom? Manter a normotermia, então, como eu falei, hipertermia pode fazer lesão cerebral, então, muito importante. Manter o PCO2 em 35 e 40, para tentar evitar também lesões. Se for preciso, sedação e analgesia, né? Às vezes o paciente não pode ter tosse, aumento de pressão intracraniana, não pode aumentar a pressão intraabdominal. E evitar aumento e redução da pressão arterial média, porque isso também vai afetar diretamente a nossa pressão intracraniana, né? Pressão de perfusão cerebral. Então, sempre manter adequada aí conforme o paciente, está individualizando cada um. Então, era isso que eu tinha para falar para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada. Bom, eu vou fazer então só alguns comentários. Foi curta, mas muito boa a sua aula, Camila. Ela abordou os tópicos principais que a gente precisa pensar na hora de começar a estudar a fisiologia neurológica. Bom, então, a gente sempre tem que ter em mente que precisamos manter um equilíbrio entre as estruturas anatômicas, entre as estruturas que a gente pode usar na parte hemodinâmica e um equilíbrio também elétrico. Então, tudo isso compõe o nosso sistema nervoso cerebral e é a partir da onde a gente vai manejar o nosso paciente neurocrítico. Então, a partir do momento que você recebe um paciente neurocrítico, saiba que muito provavelmente ele perdeu a autorregulação cerebral e é você quem vai fazer essa autorregulação cerebral. E algumas coisas para você ter em mente, para você poder manter essa regulação da pressão e do fluxo sanguíneo para esse paciente. É lembrar dessa lei de Poiseuille que você falou. O que ela nos diz? Ela nos diz que o principal componente é o fluxo. Então, o nosso objetivo principal é manter um fluxo sanguíneo cerebral adequado. Como que a gente faz para manter isso? Primeiro, a gente tem que tentar tirar qualquer fator que faça com que a contratilidade da arteríola pré-capilar seja comprometida. Por exemplo, o que pode comprometer a contratilidade? Acidose, né? Então, por um PCO2 às vezes elevado, isso vai ter uma alteração. Então, se você tiver um PCO2 muito elevado, você chega num momento em que você perde completamente o sistema de vasoconstrição da musculatura lisa dessa arteríola pré-capilar e ela não vai contrair, vai entrar fluxo independente de qualquer coisa e vai fazer hiperemia cerebral, tá? Então, controle de CO2. Outra coisa que altera e mexe nessa contratilidade, temperatura. Então, temos que manter esse paciente normotérmico. Ele não pode fazer febre em hipótese alguma. Lembrando que a temperatura ela tem que ser idealmente medida central, então através de um termômetro esofágico, porque a gente perde muito parâmetro quando afere isso com temperatura axilar de 2 em 2 horas, então isso não pode acontecer, a gente tem que manter um controle constante, contínuo da temperatura do paciente. Outra coisa que é muito importante para manter esse fluxo, o que eu preciso fazer de medidas para tratar essa hipertensão intracraniana? Então, algumas coisas que eu faço como tratamento alteram a contratilidade da arteríola pré-capilar. Por exemplo, sedação. Outra coisa, manitol, salina hipertônica. Então, na hora em que a gente faz uma medida rápida para tratar uma hipertensão intracraniana, eu vou alterar também a contratilidade da arteríola e vou alterar o fluxo. Lembrem-se, fluxo sanguíneo cerebral é diferente de volume sanguíneo cerebral. A partir do momento em que eu tenho um insulto agudo, seja ele uma isquemia, um sangramento, alguma coisa assim, eu vou começar a deflagrar algumas cascatas inflamatórias. Inicialmente, os neurônios vão se despolarizar, as células da musculatura lisa dos vasos vão se despolarizar e vai permitir muita entrada e troca de eletrólitos através dessas células. E com isso, também alterando a funcionalidade celular.
como uma forma de tentar manter fluxo, o que o cérebro vai fazer? Ele vai vasodilatar. Então, seria uma segunda cascata que acontece no nosso sistema nervoso cerebral, que é a cascata vasodilatadora. Então, acontece uma desregulação, tudo se dilata para tentar manter fluxo, mas ao mesmo tempo em que isso vasodilata para tentar melhorar o fluxo, aumenta a quantidade de volume sanguíneo. Se eu também aumento a quantidade de volume sanguíneo, eu também posso aumentar a pressão intracraniana. Se eu deixar para tratar esse paciente muito tardio, eu vou cair na terceira cascata, que é a cascata de reperfusão. Então, se eu fizer uma trombectomia muito tardia, uma trombólise muito tardia, uma craniectomia descompressiva muito tardia, a partir do momento em que eu libero aquela pressão, ou libero aquele fluxo, o que vai acontecer? O sangue vai encontrar um local com células totalmente despolarizadas, vasos completamente vasodilatados, eu aumento muito o conteúdo de sangue daquele local, eu faço entumecimento cerebral, eu posso piorar o quadro do paciente nessa última cascata. Fora a liberação de espécie ativa de oxigênio, processos inflamatórios, cascata de ácido araquidônico, formação de tromboxano A2I, levando a pequenos microtrombos. Então, eu vou começar a fazer vasodilatação, trombose, isquemia. Daí eu vou despolarizar, vasodilatar, trombosar, fazer mais isquemia. E isso vira uma cascata contínua e eu perco o controle e o comando do meu paciente, tá? A gente não tem formas muito maravilhosas para poder manejar e poder monitorizar o nosso paciente neurocrítico. Então, poucas vezes a gente vai ter grandes monitorizações. Geralmente, a gente vai ter uma PAM, às vezes uma PIC, seja ela intraparenquimatosa ou intraventricular. Se a gente tiver uma PAM e uma PIC, a gente consegue ter pressão de perfusão cerebral, que também é um valor importante. Geralmente, a gente vai ficar em torno de 60 a 70 para manter uma perfusão adequada, mas também sem exagerar, né? Então, normalmente, a nossa pressão de perfusão é acima de 80, mas no neurocrítico a gente tem uma janela mais estreita, entre 60 e 70. Que mais que eu tinha para comentar? E sobre a curva de Lanfit, que a Camila mostrou também, ela é bem importante. Então, é importante que a gente saiba aonde está o nosso paciente. Se ele é um paciente que eu imagino que ele esteja na fase 2 da curva. O que é estar na fase 2 da curva? É aquele paciente que muito provavelmente tem uma pressão normal, mas ele não tem complacência. Qualquer coisa que esse paciente fizer, ele pode evoluir com hipertensão intracraniana, herniar. Então, eu preciso ter muito cautela para manejar esse paciente. Como que eu identifico que ele está nessa fase da curva? Conhecendo qual é a lesão que ele está e sabendo identificar as ondas da curva da PIC. Então, sabendo identificar P1, P2 e P3. Geralmente, aquele paciente que não tem mais complacência cerebral, a P2 ela já está ali muito limite junto com a P1. Então, qualquer coisa que eu fizer, nesse paciente vai subir a pressão. Tá? Basicamente, era isso também que eu tinha para comentar. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Doutora, o P2 e o P1 que a gente está vendo é só quando está monitorizado, né? Só quando a gente tem uma PIC, né? Ela pode ser intraparenquimatosa ou intraventricular, que são as duas mais comuns, e aí a gente vai conectar no nosso monitor. Então, ela vai te dar um valor, que esse valor idealmente tem que ser abaixo de 20, não é o valor normal, né? Cada paciente tem o seu valor, não é porque tá 18 que eu tô tranquila. Pode ser que há 1 hora atrás esse valor era 8. Então, às vezes, para esse paciente, mesmo estando abaixo do que diz no guideline da Brain Trauma Foundation, que é 22, mesmo assim, eu já tenho que ficar atenta para esse paciente, porque ele está subindo pressão. Então, eu tenho que conhecer muito o meu doente, saber o que dizem as recomendações, mas conhecer o meu doente, a evolução dele, e comparar ele com ele mesmo ao longo das horas e minutos que ele está comigo. Então, quando você tem a monitorização da PIC, a gente consegue ter as curvas. E ela faz sempre, idealmente, com a curva descendente, né? Então, a P1 é mais alta, a P2 é menor, a P3 é menor ainda. Tá? Então, a P1 é aquele momento em que teve a contratividade cardíaca, sístole, entrou o sangue dentro da cabeça. Esse sangue vai se acomodar. Na hora que ele se acomoda, ele forma P2. Por isso que a P2 é complacência.
porque às vezes aquele sangue, aquele cérebro está tanto sob pressão que ele não consegue se acomodar. A pressão não desce na hora que acomoda, ela continua lá em cima, ele não tem complacência. E aí a P3 é a hora em que fecha a válvula aórtica, que a gente tem aquela última subidinha da curva, mas ela também é sempre bem menor. Mas bem mais importante que vocês saibam identificar P1 e P2 para poder saber se esse paciente tem complacência ou não tem. E ao longo do tempo que esse paciente for piorando e você for perdendo o manejo dele, se ele for seguindo nas fases da curva de Lang-Fit, ele pode até perder totalmente a conformidade da curva e ela ficar uma curva só, que é totalmente patológica.